Leonor Serra tinha 26 anos e trabalhava como garçonete no Navegador do Tejo, um dos restaurantes mais exclusivos de Lisboa, há apenas 3 meses. Naquela terça-feira de tarde, em junho, ela estava servindo a enésima mesa de empresários engravatados quando percebeu algo que deixou ela gelada. O homem de terno cinza, o que assinava documentos enquanto os outros falavam, tinha uma postura estranha, os olhos distantes, como se carregasse um peso invisível. Mas não era isso que chamou a atenção de Leonor. Era o clima. O ambiente do restaurante estava pesado demais para um dia tão bonito. Os funcionários andavam cabisbaixos, evitavam olhar uns para os outros, e a gerente Margarida Serrano vigiava cada movimento com uma expressão que gelava o sangue. Leonor tinha 2 segundos para decidir: ficar calada e fazer seu trabalho, ou perceber que tinha algo muito errado acontecendo ali, muito além de um simples dia ruim. O que ela não sabia era que o homem de terno cinza era Gonçalo Alcântara, dono silencioso de uma das maiores cadeias de restaurantes do Mediterrâneo, e que ele estava ali disfarçado, investigando denúncias graves sobre assédio moral e abuso de poder. A decisão que Leonor tomou naqueles 2 segundos não só salvou o emprego dela, mas mudou completamente a vida dela. E tudo começou com um pequeno gesto de dignidade que ninguém mais teve coragem de fazer. O Navegador do Tejo ficava no último andar de um prédio histórico na Baixa de Lisboa, com uma vista incrível para o Rio Tejo e para o Castelo de São Jorge. Era o tipo de lugar onde gente poderosa se reunia para fechar negócios milionários, onde cada prato custava o salário mensal de Leonor, onde o silêncio valia ouro e a submissão era a regra não escrita mais importante. Leonor tinha chegado ali quase por acaso. Formada em administração hoteleira com honras, ela sonhava em trabalhar na gestão de grandes hotéis, mas a realidade do mercado de trabalho português era bem diferente. Depois de meses de entrevistas sem resultado, tinha aceitado o trabalho de garçonete para pagar o aluguel e ajudar a irmã mais nova, Inês, de 13 anos, que tinha problemas cardíacos e precisava de remédios caros. A diretora do restaurante, Dona Margarida, tinha dado uma oportunidade para Leonor, vendo algo nela que outros não viam, ou talvez só precisasse de alguém jovem e desesperada o suficiente para aceitar as condições de trabalho. Naquela terça à tarde, o salão principal estava especialmente movimentado. Mesas de empresários, alguns turistas estrangeiros muito ricos, um grupo de senhoras elegantes que tomavam chá importado. Leonor se movia entre as mesas com a habilidade adquirida em 3 meses de prática intensa, a bandeja perfeitamente equilibrada, o sorriso profissional sempre presente, mesmo quando a alma doía. Na mesa, 12 tinha 4 homens. 3 usavam ternos azul marinho caros. O quarto um terno cinza claro. Era ele quem chamava a atenção, não pela roupa, mas pela presença. Gonçalo Alcântara, 28 anos, fundador e dono da cadeia Alcântara, um dos maiores grupos de restaurantes de luxo da Europa. Leonor não reconhecia ele porque Gonçalo mantinha a imagem longe da mídia, preferindo o anonimato ao estrelato. Os outros 3 homens eram consultores que Gonçalo tinha contratado para fazer uma auditoria discreta, mas Leonor não sabia disso. Para ela, eram só mais clientes ricos em mais uma mesa importante. O que ela via, porém, era o ambiente ao redor. Funcionários nervosos demais, olhares de pânico quando Dona Margarida passava. Uma colega nova, Beatriz, que tinha sido repreendida minutos antes por um copo mal posicionado, ainda tinha os olhos vermelhos lá nos fundos do restaurante. Leonor se aproximou para servir a água, os movimentos automáticos, depois de meses de repetição mecânica. Foi então que aconteceu. Dona Margarida, a gerente temida por todos, se aproximou de outra garçonete jovem, Matilde, que tinha esquecido um guardanapo numa mesa. A bronca veio em voz baixa, mas venenosa, cada palavra escolhida para humilhar, para diminuir, para destruir. Incompetente,
Burra, não serve nem para isso. Deveria estar agradecida por ter esse emprego. Matilde baixou a cabeça, as lágrimas descendo em silêncio. Leonor sentiu o sangue ferver. Aquilo não era a primeira vez. Todo dia alguém era humilhado. Todo dia alguém chorava no banheiro. Todo dia o medo reinava mais que o respeito. E ninguém nunca fazia nada, porque todo mundo precisava do emprego. Todo mundo tinha conta para pagar, todo mundo tinha medo de Dona Margarida e das conexões dela. Leonor olhou para Matilde, depois para Dona Margarida, depois para os homens na mesa 12. O homem de terno cinza estava observando tudo, o rosto sem expressão, mas os olhos atentos, muito atentos. Leonor tinha 2 segundos para decidir. Se ela interviesse, ia ser demitida na hora. Dona Margarida não tolerava insubordinação. Mas se ficasse calada, ia ser mais uma covarde num restaurante cheio delas. Ia ser mais uma pessoa que viu o mal acontecer e preferiu o silêncio seguro à verdade perigosa. Ela pensou em Inês, nos remédios que custavam metade do salário, no aluguel que vencia em uma semana. Pensou em tudo que tinha a perder. E então pensou em Matilde, em Beatriz, em todos os funcionários que entravam cheios de esperança e saíam destruídos meses depois. Leonor respirou fundo, deixou a bandeja com mão firme e fez algo que ia mudar a vida dela para sempre. Leonor se aproximou de Matilde, colocou a mão no ombro da colega e falou alto, numa voz que tentava manter firme. "Tá tudo bem, Matilde. Foi só um guardanapo. Acontece com todo mundo." O silêncio que veio depois foi absoluto. Dona Margarida virou devagar, os olhos estreitos de raiva contida. "O que você disse?" "Eu disse que tá tudo bem. Foi um erro pequeno. Nada que justifique essa humilhação." Os outros garçons pararam de se mover. Os clientes nas mesas próximas interromperam as conversas. O restaurante inteiro parecia prender a respiração. Dona Margarida deu 2 passos em direção a Leonor, a voz baixa e perigosa. "Você está demitida, pega suas coisas e sai. Agora." Leonor sentiu o chão fugir debaixo dos pés, mas manteve a postura ereta. "Tudo bem, mas antes de eu sair, eu quero que todo mundo aqui saiba que esse ambiente é tóxico, que você humilha as pessoas todo dia, que você rouba gorjetas dos funcionários, que você faz todo mundo trabalhar com medo ao invés de respeito." A explosão que Leonor esperava nunca veio, porque antes que Dona Margarida pudesse responder, o homem de terno cinza se levantou da mesa 12, caminhou calmamente até onde elas estavam, as mãos nos bolsos, a expressão neutra. Quando ele falou, a voz era suave, mas tinha aço nela. "Na verdade, ela não está demitida. Porque quem está demitida é você, Margarida." Dona Margarida virou o rosto confuso. "Desculpa, senhor, mas o senhor não tem autoridade aqui. Eu sou a gerente e eu sou Gonçalo Alcântara, dono dessa cadeia de restaurantes, dono desse estabelecimento e dono da autoridade para demitir você nesse exato momento." O silêncio que veio depois foi ainda mais profundo. Dona Margarida ficou pálida. Os funcionários se entreolharam, sem acreditar. Leonor, ainda de pé do lado de Matilde, sentiu as pernas tremerem, mas não era medo. Era algo que ela não conseguia nomear. Gonçalo continuou, a voz calma e implacável. "Eu tô aqui há 3 dias, disfarçado, investigando denúncias de assédio moral, roubo de gorjetas e abuso de poder. Eu presenciei tudo, as humilhações, o medo, a toxicidade. E agora, finalmente, eu vi alguém com coragem suficiente para se levantar contra isso." Ele olhou para Leonor com uma intensidade que fez ela tremer. "Qual é seu nome?" "Leonor. Leonor Serra." "Leonor, obrigado por me mostrar que ainda existem pessoas com dignidade nesse lugar. Por favor, fica. Você e todos os outros funcionários. A gente precisa conversar." Então ele virou para Margarida. "Você tem 5 minutos para sair do meu restaurante. O RH vai entrar em contato para os trâmites legais, mas sua carreira nessa empresa terminou agora." Dona Margarida tentou protestar, tentou justificar, mas Gonçalo só fez um gesto para os seguranças.
Ela saiu finalmente, a arrogância substituída por humilhação. O poder que ela exercia sobre todo mundo evaporou em segundos. Quando a porta fechou atrás dela, Gonçalo pediu para todos os funcionários se reunirem. Tinha umas 20 pessoas, todas ainda em choque. Ele explicou rapidamente quem era, por que estava ali, o que tinha visto. Pediu desculpas por não ter agido antes. Prometeu mudanças imediatas. E então fez uma pergunta que deixou todo mundo sem palavras. Quem aqui gostaria de continuar trabalhando no navegador do Tejo, mas num ambiente de respeito, dignidade e justiça? Todas as mãos se levantaram, devagar, hesitantes, mas todas. Gonçalo assentiu. Então vamos reconstruir esse lugar, juntos. 3 dias depois do incidente, Leonor recebeu uma ligação da assistente pessoal de Gonçalo Alcântara. Ela estava sendo convidada para o escritório central da cadeia Alcântara no dia seguinte. Leonor chegou no prédio moderno de vidro no Parque das Nações com um misto de nervosismo e curiosidade. Foi levada para o 10º andar, direto para o escritório do dono. Gonçalo foi direto ao ponto. Ele queria oferecer para ela um cargo de coordenação no restaurante. Não como garçonete, mas como responsável pela experiência e bem-estar dos funcionários. Ela ia ser a voz da equipe, a ponte entre a administração e as pessoas que realmente faziam o restaurante funcionar. O salário era 3 vezes o que ela ganhava. Era exatamente o tipo de oportunidade pela qual ela tinha estudado 4 anos. Leonor perguntou por que ela, quando provavelmente tinha candidatos mais qualificados. Gonçalo disse que tinha visto muita gente brilhante no papel que não sabia aplicar o conhecimento no mundo real. Ela tinha mostrado algo raro: coragem, empatia e, acima de tudo, integridade. Num momento em que ela podia ter perdido tudo, escolheu fazer o que era certo. Isso valia mais que qualquer diploma. Leonor pensou em Inês, nos remédios, no aluguel. Pensou também em Matilde, Beatriz e em todo mundo que merecia trabalhar com dignidade. Eu aceito, mas com uma condição. Gonçalo levantou uma sobrancelha. Qual? Que eu possa implementar mudanças de verdade. Eu não quero ser uma figura decorativa. Eu quero poder fazer a diferença. Pela primeira vez, Gonçalo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou o rosto normalmente sério dele. Eu não esperava menos de você. Os primeiros meses foram intensos. Leonor trabalhava 12 horas por dia, conversava com cada funcionário individualmente, ouvia histórias de abuso que faziam o coração dela doer, implementava políticas novas de respeito e transparência. Criou um sistema de feedback anônimo, estabeleceu divisão justa de gorjetas, garantiu que ninguém mais ia ser humilhado por erros honestos. Ela descobriu que era boa nisso. A empatia natural dela se revelou valiosa. Funcionários que antes viviam com medo começaram a sorrir de verdade. A rotatividade, que era de 80% ao ano, caiu para 15%. A qualidade do serviço melhorou muito, porque pessoas felizes trabalham melhor. Os clientes sentiam a diferença no ambiente. Foi promovida depois de 8 meses para gerente de experiência humana. Os colegas, que no começo eram céticos, começaram a buscar a orientação dela. O navegador do Tejo virou modelo para os outros restaurantes da cadeia. 1 ano depois, durante uma reunião do conselho diretivo, Gonçalo apresentou Leonor como a pessoa que tinha transformado não só um restaurante, mas a cultura inteira da empresa. O conselho olhou para ela com respeito genuíno, mas Leonor nunca esqueceu de onde vinha. Ainda almoçava de vez em quando com Matilde e Beatriz. Ainda visitava Inês no hospital quando a irmã precisava de exames. Ainda lembrava do medo que sentiu naquela terça-feira. 2 anos depois da entrada dela na cadeia Alcântara, Leonor já era diretora de cultura organizacional, supervisionando a implementação de políticas humanas em todos os 15 restaurantes da rede. Ela tinha desenvolvido programas que transformaram ambientes tóxicos em espaços de crescimento.
A reputação dela no setor tinha crescido tanto que outras empresas tentavam recrutar ela com ofertas astronômicas, mas ela continuava leal a Gonçalo e à cadeia Alcântara. Não por dinheiro, mas por lealdade ao homem que acreditou nela quando ela não tinha nada além de coragem. Numa sexta à tarde, Gonçalo chamou ela no escritório dele. Era estranho. Normalmente eles se comunicavam por e-mail ou em reuniões formais. Quando ela entrou, encontrou ele na frente da janela, olhando Lisboa iluminada lá embaixo. Ele virou e sorriu, mas tinha algo diferente nos olhos dele. Você tá gostando dessa história? Deixa um like e se inscreve no canal. Agora a gente continua com o vídeo. Cansaço, talvez, ou algo mais profundo. Ele pediu para ela sentar e começou a falar. Contou uma história que nunca tinha compartilhado com ninguém na empresa. 10 anos antes, ele era um jovem administrador com uma ideia brilhante, mas sem dinheiro. Tinha trabalhado em restaurantes, assim como Leonor, para se manter enquanto desenvolvia o conceito que ia se tornar a base da cadeia Alcântara. Um dia, enquanto trabalhava num restaurante pequeno, tinha visto o dono humilhar uma garçonete até ela chorar. Gonçalo, com o coração na garganta, tinha esperado o fim do turno e confrontado o dono. Foi demitido na hora. Mas um cliente que viu tudo, um investidor, procurou Gonçalo depois. Disse que tinha ficado impressionado com a coragem do jovem. Deu para ele 5 minutos para apresentar a ideia de negócio dele. Esses 5 minutos viraram o primeiro investimento de 500 mil euros que lançou a cadeia Alcântara. Gonçalo olhou para Leonor com intensidade. Disse que quando viu ela se levantar naquela terça-feira, arriscando tudo para fazer o que era certo, tinha visto ele mesmo anos antes. A coragem de falar quando o silêncio seria mais seguro, a integridade de fazer o certo, mesmo quando custa pessoalmente. Ele decidiu dar uma oportunidade para ela, não só porque ela salvou o ambiente do restaurante, mas porque viu nela alguém que entendia de verdade o que significava construir algo com valores, alguém que não tinha esquecido de onde vinha. Então veio a parte que deixou Leonor sem palavras. Gonçalo disse que estava preparando uma expansão. Queria abrir uma nova linha de restaurantes focada em experiência humana, onde funcionários felizes eram a prioridade. E queria que Leonor liderasse esse projeto. Não só isso, estava oferecendo para ela uma participação de 10% no novo empreendimento, que com as projeções atuais ia valer aproximadamente 2 milhões de euros nos próximos 5 anos. Leonor não conseguia falar. 2 milhões de euros. A garota que 3 anos antes servia água nas mesas, que chorava à noite preocupada com os remédios da irmã, agora tinha a chance de mudar completamente de vida. Mas Gonçalo não tinha terminado. Disse que isso não era um presente, era um investimento. Ele acreditava que ela ia fazer aquele projeto crescer e prosperar, com a mesma integridade e atenção às pessoas que ela mostrou desde o primeiro dia. Leonor finalmente encontrou a voz. Perguntou por que, de todos os gestores brilhantes na empresa, ele escolhia ela. Gonçalo sorriu e disse algo que ressoou fundo. Porque inteligência dá para ensinar, experiência dá para adquirir, mas caráter ou você tem ou não tem. E você mostrou seu caráter quando você não tinha nada a ganhar e tudo a perder. 5 anos depois daquela terça-feira fatídica, no navegador do Tejo, Leonor Serra já era diretora executiva do projeto Restaurantes Humanos, uma das iniciativas mais revolucionárias no setor de hospitalidade português. Mas ela não tinha esquecido as raízes. Todo ano, no aniversário do dia em que enfrentou Dona Margarida, ela organizava um almoço especial. Convidava Matilde, Beatriz, os antigos colegas do restaurante e alguns membros-chave da equipe da cadeia Alcântara. Sempre era no navegador do Tejo, sempre na mesa 12. Esse ano o almoço era especialmente importante. Leonor tinha um anúncio para fazer. Ela tinha trabalhado com Gonçalo para criar um programa de bolsas para jovens de famílias carentes que quisessem estudar hotelaria.
O programa ia cobrir não só a faculdade, mas também estágios remunerados nos restaurantes da cadeia. Mas tinha algo mais. Ela também tinha criado um fundo de emergência para funcionários que, como ela, tinham familiares doentes. Inês agora estava estável. Tinha feito a cirurgia cardíaca graças ao plano de saúde que Leonor conseguiu. Mas ela lembrava da angústia de não ter dinheiro para os remédios. Ela também tinha estabelecido uma política revolucionária. Cada funcionário que trabalhasse nos restaurantes da cadeia e quisesse estudar ia receber apoio financeiro e flexibilidade de horários, porque Leonor sabia bem demais o quanto era difícil trabalhar tempo integral e tentar construir um futuro melhor. Durante o almoço, Leonor olhou para os rostos ao redor da mesa. Matilde, agora supervisora de atendimento, com os olhos brilhando de orgulho. Beatriz, que tinha aberto a própria cafeteria com a ajuda de um microcrédito do programa. Os antigos colegas, alguns ainda no restaurante por escolha, felizes com o novo ambiente, outros que tinham seguido carreiras diferentes. E Gonçalo, agora com 38 anos, ainda à frente da empresa, mas sempre presente como mentor silencioso, olhando para ela com o sorriso de alguém que vê a visão dele virar realidade. Leonor se levantou para fazer um brinde. Falou sobre como um pequeno gesto, a coragem de defender uma colega, tinha mudado completamente a trajetória da vida dela. Mas disse também que o verdadeiro gesto importante não tinha sido só a coragem, tinha sido a escolha de se importar, de se arriscar, de fazer o que era certo mesmo quando era aterrorizante. Disse que cada um ali e no mundo enfrenta momentos parecidos. Momentos em que a gente vê algo que os outros não veem. Momentos em que a gente tem que escolher entre o silêncio seguro e a verdade perigosa. E que a escolha que a gente faz nesses momentos define não só o nosso futuro, mas o das pessoas ao nosso redor. À noite, depois que os convidados foram embora, Leonor ficou sozinha na varanda. Olhou Lisboa iluminada. Pensou em todo o caminho percorrido. Da jovem desempregada, desesperada, a diretora executiva de um projeto que mudava vidas. De servir mesas a criar políticas que transformavam empresas. Mas o mais importante que ela tinha aprendido não era sobre sucesso ou dinheiro. Era que dignidade e coragem nunca se desperdiçam. Que fazer o que é certo, mesmo quando custa, no final compensa de formas que a gente nem imagina. E que às vezes defender uma colega de uma humilhação não só salva ela, mas também salva a gente, abrindo portas que a gente nem sabia que existiam. 10 anos depois daquela terça à tarde que mudou tudo, Leonor Serra tinha virado sócia minoritária da cadeia Alcântara. Gonçalo, reconhecendo o valor inestimável que ela agregava, tinha oferecido 15% da empresa. A cadeia tinha crescido muito sob a cultura que os dois construíram juntos, alcançando uma avaliação de 80 milhões de euros. Mas para Leonor, o verdadeiro sucesso não se media em números, se media nas vidas transformadas. O programa de bolsas que ela criou tinha apoiado mais de 300 jovens em 10 anos. Muitos agora trabalhavam na cadeia Alcântara ou em outras empresas líderes. Alguns tinham começado os próprios negócios. Todos levavam adiante a ideia de que oportunidades deveriam se basear no mérito e no caráter, não no privilégio. O navegador do Tejo tinha ficado famoso não só pela cozinha excelente, mas como o lugar onde milagres acontecem. Dezenas de funcionários tinham usado o apoio da empresa para completar os estudos e lançar carreiras bem-sucedidas. O restaurante agora era um símbolo de esperança e possibilidade. Leonor também tinha feito algo mais. Tinha criado um sistema na cadeia Alcântara, onde cada funcionário, independente do nível, podia reportar irregularidades ou preocupações diretamente para ela. Tinha implementado controles rigorosos em cada processo, cada decisão de gestão, cada interação com funcionários. A cultura empresarial tinha mudado. Dignidade não era só incentivada, era exigida.
Não era surpresa que a cadeia Alcântara tinha virado uma das empresas mais respeitadas do setor. Numa indústria frequentemente criticada por práticas desumanas, a cadeia Alcântara brilhava como exemplo de como dava para ter sucesso fazendo as coisas do jeito certo. Um dia, Leonor recebeu uma carta de uma jovem estudante universitária. Ela escrevia sobre como tinha lido a história dela, já lendária no mundo empresarial português, e como tinha se inspirado a não desistir dos sonhos apesar das dificuldades. A estudante contava que trabalhava como garçonete enquanto estudava gestão, lutando para chegar ao fim do mês. Mas a história de Leonor tinha dado esperança, tinha mostrado que trabalho duro, integridade e um pouco de coragem realmente podiam mudar uma vida. Leonor respondeu pessoalmente àquela carta. Convidou a jovem para fazer um estágio na cadeia Alcântara, não porque ela tinha conexões ou um currículo impressionante, mas porque reconhecia nela o mesmo fogo que tinha queimado no próprio peito dela 10 anos antes. Essa estudante ia se tornar, anos depois, uma das melhores gestoras da empresa. Mas essa é outra história. Leonor, agora com 36 anos, sentava no escritório dela, olhando a cidade lá embaixo. Pensou em toda a jornada, naquele momento aterrorizante quando decidiu falar, na humilhação que impediu, na coragem que tinha custado tudo que ela tinha e dado tudo que ela não sabia que podia ter. Inês, a irmã dela, agora com 23 anos, estava saudável e cursando medicina. Visitava Leonor com frequência, sempre agradecida por tudo que a irmã tinha feito. Gonçalo, agora com 38 anos, continuava na liderança da empresa, mas eles trabalhavam como verdadeiros parceiros. Almoçavam juntos uma vez por mês, sempre no navegador do Tejo, sempre na mesa 12. Falavam de negócios, de vida, de como o mundo estava mudando. Num desses almoços, Gonçalo disse algo que Leonor nunca ia esquecer. Disse que dar aquela oportunidade para uma jovem garçonete 10 anos antes tinha sido a melhor decisão da vida profissional dele. Não só porque tinha encontrado uma parceira digna para a empresa dele, mas porque tinha provado para si mesmo que os princípios dele, acreditar nas pessoas, dar oportunidades baseadas no caráter, valorizar integridade acima de tudo, não eram só ideais bonitos, mas estratégias vencedoras. Leonor sorriu e disse que tinha tido sorte. Gonçalo balançou a cabeça. Sorte, disse, é quando preparação encontra oportunidade. Você se preparou durante anos, estudando, observando, aprendendo. E quando a oportunidade apareceu, você estava pronta para aproveitar apesar do medo. Naquela noite, como fazia todo ano no aniversário, Leonor voltou sozinha para o restaurante. Sentou na mesa 12, pediu uma taça de vinho e refletiu. Pensou em como um pequeno gesto, a defesa de uma colega humilhada, tinha mudado não só a vida dela, mas a vida de centenas de pessoas. Os jovens que ela apoiou, os funcionários que trabalham em ambientes dignos, até Dona Margarida, que, segundo soube, tinha refletido sobre as ações dela e mudado de carreira para algo menos destrutivo. Mas, acima de tudo, ela pensou na lição maior. Que prestar atenção nas pessoas importa, que a coragem de falar, mesmo quando a voz treme, pode mudar tudo. Que integridade nunca se desperdiça, mesmo quando parece custar mais do que a gente pode pagar. E que, às vezes, as maiores oportunidades da vida chegam das formas mais inesperadas, nos momentos mais ordinários, quando a gente está disposto a arriscar tudo por simplesmente fazer o que é certo. Leonor bebeu o vinho, olhou as luzes de Lisboa e sorriu. Amanhã ia continuar construindo, liderando, criando oportunidades para os outros. Mas essa noite, só por um momento, ela se permitia ser grata. Grata pela coragem que encontrou quando precisava. Grata por Gonçalo, que acreditou nela quando ninguém mais acreditava. Grata por Inês, tá saudável. E grata por ter defendido, numa tarde qualquer de junho, uma colega que estava sendo humilhada, porque no final são os pequenos gestos que fazem a diferença. Na vida, nos negócios, no amor,
na dignidade. E Leonor Serra, ex-garçonete, agora sócia de um grupo empresarial de sucesso, era a prova viva de que defender o que é certo pode mudar não só uma vida, mas o mundo inteiro. Deixa um like se você acredita que dignidade sempre vale a pena, mesmo quando parece custosa. Comenta se você já teve coragem de defender alguém que estava sendo tratado injustamente. Compartilha essa história de coragem, integridade e oportunidades inesperadas. Se inscreve para mais histórias que mostram que fazer o que é certo muda tudo. Às vezes, a diferença entre uma vida ordinária e uma extraordinária é um momento de coragem, um pequeno gesto percebido, uma escolha de falar quando seria mais fácil calar e a vontade de arriscar tudo por simplesmente fazer o que é certo. Leonor Serra fez isso e mudou não só a vida dela, mas a de milhares de pessoas. Porque integridade, no final, é o investimento que sempre compensa.